Você vai ver agora o corte do programa Conte Sua História. Peço que dê um like, se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificação, continue agora com o vídeo. E naquela época, assim, quando você ia brincar com seus amiguinhos na rua, tinha também a parte da brincadeira, né? O que é que você gostava também de brincar naquela época? Na época era aquela coisa, tinha 3 focos, né? A música em casa Sei. e fora, porque eu também saía com a música. Eu jogava muito videogame em casa, né? Eu tive esse vício, esse hiperfoco, né? É uma geração de videogame. No videogame. Eita. E que na época era algo que me trazia muita, também uma bagagem de vida, porque você acaba lidando e treinando a sua mente ali também, né? Não era um vício doentio. E o que eu mais fazia que era jogar futebol. Eu jogava futebol todos os dias quase. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu lembro que quando eu não jogava na rua, dia de terça-feira e dia de quinta-feira eu tinha aula na escola Frank, que é lá do Jatobá, que é o de Noé, né? Sim. Um abraço, Noé. E aos sábados eu tinha aula lá no Oswaldo, que era a Escolinha Gaúcha, do professor Rodrigo. Alô, Rodrigo. Volte com o seu projeto, que era muito massa. Pois é, não pode parar. E aí, quando eu saía da escola, no sábado, só tomava um banho, já ia para a rua, esperava o sol abaixar e já voltava para jogar na rua, no calçamento mesmo. Então, assim, foi uma infância muito rica nesse sentido, porque a gente não vivia ainda preso ao celular, né? Hoje em dia, as crianças ainda brincam, muitas ainda brincam, né? Mas sempre tinha em casa celular. Porque por mais que a gente tivesse um videogame, televisão, uma coisa, o foco era diferente, né? Então, hoje em dia a gente... Naquela época não tinha celular. Não, de hoje, né? O celular que a gente tinha era aquele tijolão, né? O Nokia tijolão. Eu lembro que o primeiro celular que eu tive foi um Q5, que tinha um alto-falantezinho gigantesco, que era uma zoada do nada, a bateria durava 5 minutos. Era aquela coisa, mas assim... E tava na moda. Tava na moda, mas aquela coisa. A gente vivia dessa forma. E outra brincadeira que eu tinha era justamente essa questão de ficar imitando os músicos, né? Batucando, pegava aquelas mini guitarrinhas plásticas e ficava tocando. E era basicamente isso, a minha vida. Olha que legal. Quando criança, né? Quando criança. E aí, quando... E as professoras observavam alguma coisa assim em você, diferente? Diante do que você já fazia o batuque na escola? Na época, quando eu era mais criança, as coisas assim, ninguém nunca falava nada. Sim. Era mais reclamação. Não tinha falar assim, não, ele pode ser músico, ele pode... Mas o que aconteceu? E aí já começa os meus primeiros passos de um artista, de algo parecido. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui pra feira com esse tio meu. E na época estavam vendendo uma coletânea de Michael Jackson, que era, acho que era comemorativa de 25 anos do álbum Thriller. E a gente comprou esse CD. Pirata mesmo. E eu fiquei, cara, que negócio diferente, eu não conhecia, né? E eu já tinha essa bagagem de outras músicas, né? Mas ele eu não conhecia. E aí eu comecei a ouvir, isso foi no final do ano. Quando foi em 2009, ele faleceu em junho, né? E aí virou aquela febre. Só que eu já era fã. Eu já era fã e tipo, em sala de aula, eu só falava disso. Com 9 anos de idade, mais ou menos. Era Michael Jackson o tempo inteiro. Foi teu ídolo? Na infância até hoje é um dos. Mas aí o curioso foi, eu comecei a tentar imitar o que ele dançava. Olha. Na época. E começou a ter show de calouros na escola na época. E eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. E as pessoas começaram a falar, não, faz. Eu falei, tá.
vou tentar fazer alguma coisa. Aí minha mãe, mais uma vez, foi atacada, né? Sei. Mãe, bora fazer minha roupa. Minha mãe comprou TNT preto e branco, Poxa. bordou de lantejoula, fez uma luva e eu acho que foi em 2009, a primeira vez, performei Billie Jean. Eu dublava e dançava a música, né? E aí, cara, virou uma loucura na escola, todo mundo tava. Aí logo, acho que na outra apresentação, um outro amigo meu, Pedro Lucas, alô Pedro, tamo junto, começou a dançar comigo também. Ele meio que passou a ter A dupla. a mesma aptidão e eram os dois dançando. E meio que virou uma febre e isso perdurou até a quarta série, que foi o último ano que a gente estudou na Modelo, isso em 2010, eu tinha 10 anos já. Aí nessa época aí foi a primeira vez que eu falei assim, cara, e eu era muito tímido. Então a escola, de qualquer forma, quando fazia eventos, Eu já tava pronto. já sabia o que queria. Já tava pronto. E aí eu era tímido. E acabei que quebrei um pouquinho disso, fui começando a quebrar aí. Aí o que aconteceu? Quando eu fui para o ginásio, aos 11 anos de idade, aí que eu entrei em um processo de timidez. Tímido, fechadão e meio tal. Nisso, a música ficou, aí sim, só como ouvinte. Eu só era ouvinte. Mas aí eu ouvia música de todo tipo possível, o tempo inteiro. O pagode baiano na época era aquela febre, né? Sei. Então eu ouvia muito pagode baiano naquela época. E quando foi em 2013, aconteceu um fato que foi crucial nesse processo para eu ser músico hoje em dia, né? Que foi o quê? Eu me mudei de rua, né? Eu fui morar em outra rua. E nessa rua eu reencontrei um primo meu, chamado Marquinhos, né? Alô Marquinhos. Um amigo meu que morava nessa mesma rua, que é o Breno, e outro amigo que já era colega de sala no Degmar, que é o Gabriel Mascarenhas. E nessa a gente entrou na pira de ouvir rock. A gente começou a ouvir rock e a mente só ouvia aquilo. E eu passei, não, eu tenho que ser músico. Eu tenho que aprender alguma coisa, só que eu não sentia que eu tinha aptidão para aprender nenhum instrumento. Mas eu já comecei a cantar naquela época. Falei, cara, acho que isso aqui vai dar legal. E a gente brincava, a gente juntava, porque Breno tocava violão. Mas ninguém tocava nenhum instrumento. Aí eu comecei a cantar, ficava ali e tal. Tranquilo. Nesse processo, eu era muito tímido. Isso com 11 anos, né? Ou com 13 anos, muito tímido. Na escola eu não apresentava nada de seminário, tinha aquela dificuldade, aquela coisa travava mesmo. Quando foi um belo dia, no meu aniversário de 15 anos, que eu faço aniversário em dezembro, né? Sim. No final de 2014, a minha tia Lilian, que eu chamo de carinhosamente Gogi, que é a tia que me criou também, ela chegou com um violão pra mim. Olha. Eu falei, um violão? Aí eu fiquei naquela coisa, se eu não aprender vai ser muita vergonha, bicho. Eu ganhar um violão e não vou aprender. Aí eu falei, tá bom, vamos ver o que vai acontecer. Nesse processo eu falei, não, tenho que de alguma forma aprender. Aí juntou eu e Gabriel, que também não sabia, e a gente perdeu sozinho. Era uma retroalimentação. O que um aprendia passava para o outro e vice-versa. Quando foi em 2015 eu já estava tocando já legalzinho. Sim. Mas ainda não me apresentava. E nessa época, foi exatamente na época que começou alguns fenômenos aqui, né? O sertanejo universitário estava chegando de uma forma ao seu ápice, né? Aqui. A gente já estava vindo com alguns artistas consolidados, como Jorge Mateus, como o próprio Rick Juliano, que já vinha com um sucesso legal. Só que aí uma garotinha apareceu, que foi a Marília. E aí eu falei, cara, isso aqui é interessante, isso aqui é diferente. E eu lembro que eu falei, não, isso aqui então, tem algo que me interessa mais do que os outros. Só que eu já tinha uma base com o sertanejo, que era Zezé de Camargo e Luciano, que eu já tinha essa base, que eu já conhecia o repertório todo e já tinha aquela admiração. Aí eu falei, tá, eu acho que isso aqui é um caminho que eu posso trilhar.
Nesse meio tempo, aconteceu uma gincana na minha escola. E eu não apresentava um seminário para 10 pessoas. Mas com o violão na mão, eu conseguia. Um seminário. Não, mas para me apresentar para a escola inteira com o violão, A eu conseguia. timidez sumia. Aí o que aconteceu? Me chamaram para apresentar, para compor a música. E aí foi a primeira vez que eu tive a ideia de que eu tinha uma capacidade de compor alguma coisa. E aí eu compus uma música com uma outra colega. Eu não toquei, eu não cantei, eu só toquei. E ela cantou, porque eu não consegui cantar. Eu consegui tocar, mas cantar eu não consegui. Sim. Eu falei, tá, canta aí e a gente vai. A gente ficou em segundo lugar. Eu falei, tá, isso aqui é interessante. Comecei a gostar da coisa. Falei, rapaz, isso aqui tem um fundamento. Foi pegando gostinho. Aí quando foi no ano seguinte, eu já tinha 17 anos, estava no terceiro ano do ensino médio, né? Foi isso. Aconteceu um projeto na faculdade, na escola chamado FACE, que é um projeto que reúne músicas, né, autorais de cada pessoa para apresentar e tal. Falei, essa aí eu vou meter a cara. Aí juntei eu e Gabriel, a gente fez uma música que tinha que ser feita uma música sobre a seca. Sim. O nome da música era Vidas Secas. Eu meio que peguei com o livro, né? Graciliano Ramos. Aí a gente foi, aí eu falei, não, eu vou cantar. Essa eu vou cantar. Aí foi a primeira vez que eu cantei publicamente, que eu soltei a voz e era a escola inteira. E eu mais gelado do que um picolé. Mas cantamos essa outra colega também fazia parte. Sim. A gente dividia as vozes e a gente foi campeão naquele ano do FACE, né? A gente foi E foi uma surpresa para todo mundo quando você se apresentou? Ou já... Rapaz, as pessoas já viram os ensaios da música que a gente ensaiava. Eu acho que foi, porque assim, eu não tinha cantado ainda para as pessoas verem. As pessoas sabiam que eu era obcecado por música. Sim. Sabia que eu já cantava para pessoas próximas, assim. As pessoas já sabiam que eu cantava, mas quando eu soltei a voz ali para aquela galera... Tinha que estrear, né? Foi diferente. E aí, um dos jurados que estava nesse programa era o nosso querido e saudoso Zé Lito Soares. Sei. Que na época tinha o Furdunço Cultural. Isso mesmo. E aí ele veio e falou comigo. Falou, Naquela época do Fundurso, você tinha quantos anos? 17. 17. Aí ele me chamou. Aí eu falei, rapaz, não sei se eu vou não, fiquei envergonhado, fiquei naquela coisa, não vou. Aceitei. Quando eu aceitei, eu fui, chamei Breno pra tocar junto comigo, fazer violão porque eu não queria ir só, e Xande Cauã, que é outro músico aqui de Riachão, que fez bateria com a gente no FACE. Sim. E aí a gente fez um repertório que eu chamo de repertório bipolar. O que é o repertório bipolar? A gente tocou tudo. A gente fez um repertório misturado, tocou Beatles, tocou Bruno Mars, tocou Gilberto Gil, tocou Paralamas, tocou Marília Mendonça, tocou tudo que a gente gostava e que a gente tinha, que a gente ouvia. Tá, eu toquei ali, a galera gostou e tal, eu já estava começando a aprender mesmo, a meio que fazer música e tal. Aí a gente falou assim, não, eu já tinha algumas composições, Gabriel também tinha outras composições, vamos tentar gravar algum projetinho, alguma coisinha e tal. Aí a gente foi, gravou uma demo, né, com 5 músicas que eram estilos variados, que acabou que a gente meio que travou o projeto. A gente ouviu, gostou, mas foi aquela coisa, não, acho que não dá certo e tal. Aí eu fiquei estacionado. Voltei a ser ouvinte, mas já tocava em casa, já tinha músicas minhas, já estava com essa questão do que eu queria tocar, que é essa questão desse sertanejo que quando chega para a Bahia, para a região, a gente coloca em arrocha, né? A gente adapta essas músicas e traz outras ideias. E aí quando foi em 2018, em maio de 2018, nunca me esqueço, eu fiz a minha primeira apresentação em um barzinho. Aqui em Riachão? Aqui em Riachão. O nosso saudoso Léo, né? Sei. Eu fui um dia lá com um amigo meu, e ele veio daquele jeito dele, né? E aí, olha aí, se sábado você faz umas 15 músicas aí.
Aí quem ia tocar era Lucas Matos. Sei. Aí meio que eu abri o show, né? Foi a primeira vez em que eu Você estreou. toquei em um barzinho. E aí eu sempre falo, tive em vida e tenho ainda, né? Essa gratidão a ele e a Ângela, que é minha prima, né? Esposa dele, por ter me dado essa chance, né? Que foi as primeiras pessoas que meio que Deus mostra acreditaram em mim para eu começar a fazer barzinho. E aí, nessa mesma época, nesse repertório, eu já tinha definido o que eu faço hoje. Que foi basicamente esse repertório misturado com sertanejo, com a rocha, forró romântico, Você faz uma série de estilo de música, ou só tem... O segmento que eu faço hoje em dia é baseado nisso, que é o arrocha misturado com sertanejo, forró romântico. Esse sertanejo mais antigo, né? Leonardo, Zezé de Camargo, Luciano. A gente mistura essas coisas dentro do show. Claro que em alguns eventos, caso as pessoas pedem, né? Alguma música diferente, a gente faz uma tipo coisinha ali, outra coisa ali. Mas basicamente o nosso repertório tem essa linhagem. E aí, quando foi em 2018, né? Eu fiz essa apresentação em maio. Quando foi em setembro desse ano, aí sim eu fiz meu primeiro cachê, como a gente fala, né? É isso. Foi a primeira vez que eu falei assim, não, aí agora começou a melhorar a coisa. Eu fiz, a minha primeira apresentação foi em um bar de um outro amigo meu, que tinha aqui, que era o Tribus, que era do Bruno, guitarrista, Bruno Sinésia, então junto com ele, que me deu essa chance, foi a primeira vez. Ali eu fiz o meu primeiro barzinho realmente valendo, né? Aquele barzinho de 3 horas, direto, você sai com as costas quebradas. E ainda tem que... Ainda aí, atender pedido, aquela coisa e tal, mas a gente acostuma. E aí, foi a primeira vez. Aí, eu comecei a criar algumas coisas, né? Eu comecei a criar uma espécie de... As pessoas saberem que eu tocava. E aí vinha, ó, quermesse, vinha uma coisa ali, outra coisa ali. E até 2019 eu não fiz muitas apresentações, mas eu fiz algumas apresentações em que me construíram um pouquinho de uma base, né, para eu seguir até agora, né? E aí, gostou desse vídeo? Dá um like, faça um comentário do que você achou desse vídeo, se inscreva no meu canal Diário de Selminha, aperte o sininho de notificação, compartilhe e muito obrigada!